Bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar, mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, nesta sexta-feira, hoje dia 31 de agosto de 2018. Vamos trazer as últimas notícias e informações do agronegócio, também da economia, previsão do tempo e também as cotações desta sexta-feira, a partir de agora. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Um dos principais assuntos que hoje é notícia, foi o PIB, que foi divulgado hoje pela manhã pelo IBGE. E eu tenho dados aqui e também análises da CNA. O coordenador do Núcleo Econômico da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Renato Conchon, afirmou que a estabilidade do PIB da agropecuária no segundo trimestre de 2018, ante o primeiro trimestre, já com ajuste sazonal, foi um combo de uma atividade econômica com sinais de retração, piorada pela greve dos caminhoneiros e também pelo tabelamento do frete rodoviário. Ele disse que antes de começar a greve, tinha uma expectativa do segundo semestre que já não era tão boa, com uma economia que estava ruim. Mas a paralisação e o tabelamento de fretes foram, então, um balde de água fria na atividade econômica agrícola e industrial em um ambiente avesso ao investimento, foi o que disse o Conchon. Com isso, então, a CNA reduziu a estimativa de alta do PIB agropecuário neste ano de 2018. Até maio, a entidade estava esperando um crescimento setorial de 0,5% no ano. Agora, a estimativa é de um crescimento de 0 até 0,5%. Para o PIB brasileiro, a CNA, que chegou a esperar uma alta de 2,8% nas primeiras projeções, prevê agora um aumento de apenas 0,7% na melhor das hipóteses, se tudo correr bem. Os dados do IBGE divulgados hoje mostraram também que o PIB da agropecuária recuou 0,4% no segundo trimestre de 2018, se a gente comparar com o mesmo trimestre do ano passado, 2017. No acumulado de 4 trimestres, o indicador da agropecuária tem alta de 2%, deixa de ser o maior entre os setores avaliados e fica atrás da formação bruta de capital fixo, que é, no caso, os investimentos, 2,6%, e o consumo das famílias, que é 2,3% nesse critério, nessa comparação anual. Para o terceiro e quarto trimestres, o crescimento econômico do país e da agropecuária deve ser prejudicado pelas crises em países como a Turquia, a Argentina e, inclusive, sofrer a influência de um cenário de incerteza com as eleições e os sinais de reformas que o próximo ou a próxima presidente do Brasil dará após as votações. Então, essa é a análise aí da CNA em relação aos dados que foram divulgados do PIB hoje. Daqui a pouquinho, dentro da parte de economia, eu vou trazer mais dados aí sobre o PIB que foi divulgado hoje pelo IBGE. Vamos falar agora sobre Expo Inter 2018. A equipe de reportagem da Destaque Rural estava na Expo Inter. Hoje vamos trazer algumas matérias aqui para ilustrar, alguns assuntos que estão sendo discutidos por lá e também o que está sendo colocado em exposição. E hoje, para começar então essas matérias, a equipe de reportagem da Destaque Rural foi conhecer a raça bovina Wagyu. O alto valor agregado da carne da raça pode produzir cortes que podem chegar até R$1.000 o quilo. Vamos ver. Eles são rústicos, apresentam boa fertilidade, são precoces e atraem criadores pelos resultados na produção de carne, tanto na raça pura quanto no cruzamento. A raça Wagyu nem é tão conhecida assim do público, mas já está no Brasil há mais de 30 anos. Ela veio do Japão, mas o mais curioso não é isso, é o alto valor agregado da carne. Uma única peça do animal pode custar entre R$300 a R$1.000. A raça Wagyu tem esse alto valor principalmente pela grande quantidade de marmoreio, a gordura entremeada nas fibras da carne, que pode ir de 1 até 12 em concentração. A carne, também conhecida como Kobe beef, conquistou paladares exigentes pelo mundo na alta gastronomia. A raça se apresenta em 4 linhagens, que vão desde o próprio marmoreio, linhagem de carcaça, olho de lombo e habilidade materna. Essas características, aliadas a um gosto pela gastronomia, encantaram o Marco, o criador do município de Júlio de Castilhos, na região central do Rio Grande do Sul, cria o Wagyu há 10 anos.
A atividade começou com 20 inseminações e hoje tem um rebanho de quase 1.000 cabeças. Bom, o Wagyu ele tem várias linhagens, né? Então tem uma linhagem que é para marmoreio, temos uma linhagem que é para tamanho de carcaça, temos uma linhagem que é para olho de lombo, e aí outra para aptidão materna, e aí a gente vai fazendo um mix de acordo com o interesse de cada propriedade. No caso da Invernada Santa Fé, como o nosso foco é carne, né, o principal, a gente foca sempre numa linhagem Tajima, que é a linhagem que nos propicia maior marmoreio e também cruzado com alguns animais com tamanho maior, né, para dar mais carcaça. Hoje o maior mercado qual que é? O maior mercado é no centro do país, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Mas assim, a nossa carne que a gente está produzindo aqui na Invernada Santa Fé, né, que é de Júlio de Castilhos, ela vai 100% para o mercado paulista, para São Paulo. A raça de tradição milenar também chamou a atenção da Ivone. A criadora de Alegrete buscava agregar valor à propriedade, que já criava outras raças. Hoje, uma fêmea de Wagyu custa em média R$30 mil. E os criadores também ganham com produção de genética, como comercialização de embriões e sêmen. Aperfeiçoamento que resulta em premiações em grandes feiras e retorno imediato ao criador. Por agregar valor, né, ao produto que com certeza a gente tem também um trabalho diferenciado, que a gente dá tanto carinho, né, tanto investimento, não só pelo lado financeiro, né, mas pelo lado de cuidar, de tratar esses animais e estar agregando valor a esse produto é muito bom. Tecnicamente, como a raça agregou a tua propriedade, falando em termos de negócios, em termos de melhoramento, em termos de contatos com clientes? Olha, só em eu estar consumindo a carne que nós produzimos, para mim já é uma coisa muito boa. Eu acho que para mim isso é prazeroso, poder estar consumindo uma carne de qualidade e essa qualidade vir da minha propriedade. Então é isso que eu quero trazer para o meu cliente, né? E os clientes têm esse retorno também, porque hoje nós temos o restaurante, né, onde nós trabalhamos a carne que nós produzimos dentro da agropecuária. E no restaurante nós trabalhamos com a carne que nós mesmos produzimos e a gente consegue ter um feedback dos clientes. E esse feedback é muito bom. Eles conseguem observar isso, essa diferença da carne, né? E a gente está fazendo esse trabalho que vem sendo a carne, vem sendo conhecida no Brasil cada vez mais e está tendo cada vez mais procura. No Brasil, são cerca de 50 criadores espalhados em todas as regiões do país. No Rio Grande do Sul, são apenas 4. Em média, cada animal pode ser abatido com 30 meses de idade, a um peso de 750 quilos, podendo render até 57% de carcaça. E para esse resultado, algumas questões devem ser observadas. O Wagyu foi introduzido no Brasil pelo grupo Empresa Japonesa de Indústria de Alimentos, que é a Yakult, em 1992. Nós trouxemos em primeiro lugar um casal, um exemplar de macho e fêmea. E posteriormente, em 95 a 98, nós trouxemos um lote grande de embriões e sêmen de animais Wagyu que oriundos do Japão via Estados Unidos e Canadá. Hoje, em que regiões tem a presença? Hoje o Wagyu está presente em praticamente todo o país, começando aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Tocantins. Tecnicamente, como que é o manejo? É semelhante aos outros bovinos? O que o produtor tem que fazer para ter um bom animal, uma carne com qualidade? Eu acho que um dos maiores diferenciais que o Wagyu tem comparado a qualquer outra raça bovina é na qualidade da carne e da gordura, que é o marmoreio que ela transmite. Para obter esse grande marmoreio, alto grau de marmoreio na carne, nós recomendamos que faça o trabalho de confinamento num prazo mais longo do que o convencional. Com cortes menores e elegantes, a carne tem entre seus principais clientes restaurantes renomados do centro do país. Marco vende 20 animais por mês para distribuidores de São Paulo. Já Ivone aposta no mercado interno e tem uma boutique de carnes e um restaurante na campanha gaúcha. E os dois garantem ser uma ótima aposta.
Ainda falando sobre carnes, tem dados aqui que foram feitos pelo Panorama da Pecuária 2018, feito pela Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimat, em parceria com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Os dados mostram que pecuaristas de Mato Grosso aumentaram a prática de semi-confinamento no estado a fim de reduzir o tempo médio para abate de bovinos. Conforme o estudo, 38% dos criadores investiram nesse tipo de criação neste ano de 2018. O aumento foi de 5 pontos percentuais em relação ao que foi registrado no ano passado. O diretor técnico da Acrimat, Francisco Manzi, diz que enquanto o gado no sistema pasto leva, em média, 28 meses após a desmama para ser abatido, no semi-confinamento, o pecuarista, esse tempo pode chegar à metade, ou seja, 14 meses. De acordo com o levantamento apurado de fevereiro a junho deste ano, a terminação exclusivamente a pasto caiu de 57% para 54,5% na variação anual. E o confinamento saiu de 9% para 7,35%, demonstrando que a técnica do semi-confinamento foi a única que apresentou avanço entre os produtores. Para o IMEA, a tendência é de que mais pecuaristas passem a utilizar a técnica de semi-confinamento nos próximos anos, entregando animais mais pesados em menos tempo, sem ter que esbarrar no custo de produção mais elevado. Desde o encerramento da etapa de maio da vacinação, da campanha de vacinação contra a aftosa, que o MAPA, Ministério do Meio Ambiente, o MAPA, né, e os serviços veterinários oficiais intensificaram a busca pelos produtores inadimplentes que ainda não vacinaram seus rebanhos para aumentar a cobertura vacinal. A previsão é que na segunda etapa da campanha de vacinação, que na maioria dos estados vai começar em 1º de novembro, a imunização envolva 100 milhões de animais da faixa etária de até 24 meses. Em maio, a Organização Mundial da Saúde Animal, né, a OIE, declarou oficialmente o Brasil como o país livre da febre aftosa com vacinação. O estado de Santa Catarina tem o status de livre da doença sem vacinação. Depois do reconhecimento do país pela OIE, o próximo passo é ampliar a zona livre de febre aftosa sem vacinação até maio de 2023, conforme prevê o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Vamos agora voltar a mostrar mais uma matéria que foi feita na Expo Inter 2018. Olha, o consumo da carne de ovinos fica cada vez mais aquecido no país. Mesmo assim, o Brasil ainda importa grande parte do que consome. Por isso, os produtores têm se mobilizado para profissionalizar cada vez mais a atividade. Então vamos ver. O Brasil ainda importa grande parte da carne de ovinos que é consumida e os criadores não conseguem dar conta da demanda interna. Mas para expandir, tanto associações quanto criadores defendem que é preciso profissionalizar a atividade. O Rafael é criador de ovinos de corte já há bastante tempo e essa também foi uma opção, né, Rafael, pela rentabilidade que a carne de ovinos hoje vem trazendo ao produtor e por esse potencial de mercado que ainda tem a lacuna entre a demanda e a procura, né? Exatamente. A carne ovina hoje é uma das carnes bastante procuradas e bastante pouco valorizada hoje no mercado ainda, né? Porém, em função da era soja, em função dos apertos de campo, consequentemente a ovinocultura se tornou difícil a produção e difícil também o mercado, porque em função de política agrícola, política hoje que o país atualmente está passando, os frigoríficos habilitados e credenciados no abate de ovinos a nível nacional estão muito reduzidos. Então, tudo isso aí soma com que a ovinocultura ela seja restrita, por mais que tenha uma ótima genética, uma ótima produção, ótimos cruzamentos, animais de extrema qualidade e também uma carne de qualidade, a gente está à mercê hoje do mercado. Bom, a gente tem um mercado em potencial que ainda pode ser desenvolvido em questão a carne de ovinos, né?
Acredito que toda a cadeia produtiva sonha em ter um mercado comprador, mas infelizmente a ovinocultura passa por um processo de ajustes, onde nós temos hoje uma demanda maior que a oferta. Então nós produtores realmente temos que fazer o trabalho de casa para que a gente tenha maior oferta de produto e maior regularidade nessa oferta para que a gente possa atender o mercado nacional. Qual que é o cenário hoje em relação à lã, à carne e até à produção de leite, de queijos aqui no estado? O nosso maior rebanho ainda é um rebanho laneiro, isso com a raça Corredale. Infelizmente hoje esta lã intermediária de qualidade, com micronagem entre 26 e 32 micras, está tendo uma remuneração que estabilizou nos últimos 3, 4 anos. Em contrapartida, a lã fina de merino de ideal teve uma valorização no mercado internacional e a lã virou uma commodity, então está sendo regulada por tal. Com relação à carne, tudo que nós ofertamos, vendemos. Felizmente, o produtor não está com dificuldade de comercialização do seu produto. Está surgindo o leite ovino como uma outra alternativa de viabilizar principalmente a pequena propriedade. Hoje, Santa Catarina é o maior produtor de leite ovino do Brasil, mas nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Casa da Ovelha em Bento Gonçalves, que é uma referência no país neste trabalho de produtos oriundos do leite ovino, com baixa lactose, com alto valor agregado, utilizado para alta gastronomia no país. Hoje, para te ter uma ideia, o litro de leite ovino está sendo remunerado acima de R$5. E 1 quilo de queijo ovino não baixa de R$80 em qualquer mercado nacional. Então isso traz praticamente 1 litro de leite a quase R$20. E a sociedade rural brasileira se posicionou em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, o STF, de liberar a terceirização de qualquer tipo de atividade, até mesmo das chamadas atividades fim. Ela se posicionou e disse que vai representar um grande avanço para o produtor brasileiro. Inclusive, em nota, a SRB afirmou que a decisão beneficia, sobretudo, os pequenos agricultores e pecuaristas, democratizando o acesso ao mercado e tornando o setor mais competitivo. Para a entidade, a lei anterior obrigava o produtor rural a se responsabilizar sozinho por todas as etapas do processo produtivo, desde o preparo da terra até o transporte, o que, segundo a SRB, acarretava custos maiores e insegurança jurídica, inviabilizando a atividade de produtores que trabalhavam com estrutura mais enxuta. Segundo o presidente da sociedade da SRB, Marcelo Vieira, a medida assegura o princípio da livre iniciativa e moderniza as relações de trabalho no campo. E diz que o cenário anterior desestimulava os pequenos empreendedores e concentrava recursos apenas para grandes empresas. Algumas decisões da Justiça Trabalhista vedaram a terceirização da atividade fim com base na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Antes da lei da terceirização de 2017 e da reforma trabalhista, a súmula era a única orientação dentro da Justiça do Trabalho em torno do tema. No entanto, mesmo após as mudanças de 2017, tribunais continuaram decidindo pela restrição da terceirização com base no texto do TST, que teve trechos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo, então, o vice-presidente da SRB e especialista em direito agrário Francisco de Godoy Bueno, produtores de suco de laranja vinham sendo impedidos de terceirizar as atividades como colheita e transporte. A distinção, diz ele, entre atividades meio e atividades meio já não se aplicava à dinâmica de trabalho no agronegócio. Ainda, de acordo com o vice-presidente da SRB, a constitucionalidade da terceirização acompanha a tendência de tecnificação dos processos produtivos do agronegócio. Vamos ver mais uma matéria agora, inclusive um dos destaques da Expo Inter 2018 foi o lançamento de máquinas mais compactas que facilitam a vida do produtor no campo, é o assunto que a gente vê agora na matéria. O
Uma das tendências nessa 41ª Expo Inter tem sido lançamentos de máquinas mais compactas, que facilitem a vida do produtor no campo, mas que continuem garantindo a produtividade, a rentabilidade. Um dos exemplos é essa colheitadeira, que é bem menor e facilita a troca de campo. Como que ela foi planejada, por que um equipamento tão compacto e como que ele pode auxiliar lá na colheita? Então, o mercado arrozeiro ele tem muitos desafios e uma das coisas que a New Holland pensou para esse mercado é ter uma máquina mais eficiente. Então nós utilizamos a base da nossa colheitadeira TC, que já é reconhecida no campo, e colocamos nela o sistema de rotor de separação híbrido. Então essa máquina consegue, com um porte menor do que a máquina que a gente oferecia anteriormente, com um porte menor, um peso menor, com uma capacidade de colheita parecida, e facilitando a vida do nosso cliente. Ela é uma máquina com uma manutenção mais simples, uma máquina com um valor de revenda mais atraente e consegue fazer um serviço ideal. Qual que é a capacidade? Essa máquina vai colher acima de 2.500 sacos por dia. A gente já teve ela em testes na lavoura, colhendo arroz. Como é que foi esse desempenho? Quais foram os resultados desse desempenho? A máquina atendeu as expectativas, né? Todas as máquinas que a New Holland faz, ela testa extensivamente até chegar no ideal, que para nós é o quanto a máquina desempenha, a capacidade de carga, a capacidade, as menores perdas, para que atenda o cliente da maneira que ele precisa, ou seja, uma máquina que tem desempenho ideal. Por ela ser mais leve, ela facilita o trabalho lá na lavoura, né? Porque o arroz é geralmente produzido em área alagada. Sim, essa leveza dela garante com que a máquina trabalhe em áreas complicadas e além disso a gente está trabalhando, oferecendo também sistema de esteiras. Então, e a máquina também tem tração, então ela é feita para a realidade do campo. Tanto que a gente diz que essa é a única máquina, a máquina especialista em arroz, porque hoje no mercado nacional não tem nenhuma máquina que foi desenhada para apenas o mercado arrozeiro, que é o caso da CTC. Qual foi a visão do produtor que recebeu esses testes? Qual é a impressão dele? A coisa foi bem interessante, porque a nossa expectativa é exatamente aquela resposta do cliente. Ele entendeu que a máquina ela é mais leve, ela é mais fácil de transportar, ela é mais fácil de manutenção, mais simples de operar, que é justamente isso que a gente desenhou no projeto. Então, para nós foi a certificação que nós estamos no caminho correto. Comercialização a partir de quando? Essa máquina ela já está à venda aqui na Expo Inter, com as entregas vão acontecer daqui até o final do ano, que é onde começa a safra do arroz. Então as máquinas vão estar no campo para a próxima colheita do arroz. Uma pergunta muito importante, o que o produtor ele deve levar em consideração na hora de fazer a escolha da sua colheitadeira? Ele deve levar em consideração, além da capacidade produtiva da máquina, também a assistência técnica que ele vai ter e a experiência do mercado. A New Holland está no mercado desde 75, produzindo colheitadeiras. Ela sempre teve e sempre foi a referência no mercado arrozeiro e a gente entende que ele tem que buscar as máquinas que são realmente feitas para aquele mercado, que no caso é a ATC. Vamos então agora falar de grãos. Olha, o Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Agricultura do Paraná, disse hoje que a área plantada com soja no estado em 2018-2019 deve crescer apenas 0,17% e somar 5.449.000 hectares. Já de milho verão, primeira safra, deve avançar 6% para 352.167 hectares. Essa é a primeira projeção do DERAL para o ciclo 18-19. Ainda não há previsões para a safra de inverno. Com relação à soja, a projeção é de que o Paraná colherá 19.596.000 toneladas, aumento de 3% ante o volume estimado para o ciclo anterior. O aumento deve refletir principalmente o crescimento de 2% na produtividade para 3.596 quilos por hectare. Quanto ao milho verão, o DERAL prevê produção 11% maior, de 3.210.000 toneladas. Além do aumento de área, o rendimento deve crescer 5% para 9.116 quilos por hectare. A cultura do trigo no Rio Grande do Sul registra aceleração em seu processo de emissão da espiga e florescimento nas principais regiões produtoras do estado, atingindo no momento 75%
em desenvolvimento vegetativo, 22% em floração e 3% em enchimento de grãos. É o que aponta o mais recente informativo conjuntural da Emater RS Ascar, que foi divulgado ontem. Segundo o boletim, as regiões de Santa Rosa e Ijuí estão com 32% a região de Santa Rosa e 23% a região de Ijuí das lavouras de trigo em floração. Fase crítica para a formação da geada, o que deixa os produtores gaúchos apreensivos com a possibilidade de danos à cultura, que dizem que geadas nessa época costumam diminuir de forma significativa a produtividade, mas até o momento poucos sintomas de danos estão sendo observados. É o que disse, então, o diretor técnico da Emater RS, Lino Moura. Até o momento, as lavouras apresentam excelente desenvolvimento com baixa incidência de doenças e também de pragas. Fechamento de mercado da semana, agora no comentário de hoje de Clayton Santos, analista de mercado da TIS Corretora. Vamos ouvir. Olá, boa tarde, amigos da Destaque Rural. Estamos aqui para apresentar aí mais um resumo da semana do agronegócio, em especial nas comercializações de commodities, onde nós tivemos a soja no melhor momento chegando a R$ 94,00 no porto de Rio Grande para entrega agora nos meses de setembro, outubro e pagamento novembro. Nós tivemos para mercado futuro, no melhor momento, 87, também posto em Rio Grande, para pagamento no dia 4 de junho de 2019 e entrega abril, maio de 2019. A maioria dessas negociações estão sendo sempre CIF no porto. No FOB, as empresas ainda têm alguma insegurança em relação a quanto efetivamente vai estar valendo e aí estão preferindo fazer as negociações sempre CIF no porto de Rio Grande para soja limpa e seca para lotes. Já o milho manteve-se na linha de R$ 42,00 no FOB, na região de Passo Fundo, e o futuro saiu alguns negócios a 43 CIF Rio Grande para entregar janeiro e fevereiro de 2019. No FOB, a indicação foi de R$ 36,00 para milho futuro, entrega janeiro e fevereiro. Já para o trigo, mantém-se na casa de R$ 830,00 no porto, trigo PH 78, isso trigo futuro, tá? Para entregar novembro, dezembro, receber em janeiro. Alguns negócios rodaram na casa de 650, 680 no FOB, desse trigo futuro, mas muito pouco volume negociado com os moinhos do mercado interno. Saiu um bom volume expressivo já para a exportação de trigo futuro. No trigo disponível, para quem ainda tem trigo para comercializar, mantém ainda na casa dos R$ 900,00 a tonelada no FOB, mas são alguns negócios pontuais e alguns lotes apenas que ainda tem no mercado para ser comercializado. Mas as grandes atenções, né, o grande personagem da semana é o câmbio, onde a semana bateu aí 4,21 no melhor momento, reais o dólar. Hoje, portanto, acabou fechando com 2% de baixa, né, ou seja, R$ 4,08, depois que o governo brasileiro, né, o Banco Central, interviu através de leilões para segurar essa subida do dólar. Então o dólar acaba sendo cada vez mais o principal personagem aí em relação a preços, tendo em vista de que é uma conta direta, né? Hoje mesmo a gente fez cálculos onde o dólar a 3,15 que estava o ano passado, nesse mesmo período, comparado a 4,20, dá uma variação de R$ 1,05, né, da variação entre o dólar. Só que se R$ 1 de variação, ele equivale a mais ou menos de R$ 18
na saca de soja. Então, o que nós recomendamos aos nossos produtores é que façam um planejamento comercial, identifique seu preço de venda e cada vez que o preço atinge a meta estipulada, realiza algum volume, porque o mercado está muito incerto e isso gera uma certa insegurança e às vezes deixa de aproveitar boas oportunidades. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos, um bom final de semana e até mais. MML Construtora e Incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora em desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos falar de economia agora. O principal assunto da economia hoje foi o PIB, Produto Interno Bruto, do segundo trimestre agora de 2018. Ele foi divulgado hoje pela manhã pelo IBGE. E os dados mostram que o PIB brasileiro cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2018, em comparação com os 3 meses anteriores. Em valores correntes, o PIB ficou em 1.693 bilhões de reais no período. Esse resultado foi sustentado primariamente pelo setor de serviços, foi pressionado por forte queda da indústria e dos investimentos, reforçando a leitura de perda de ritmo e recuperação ainda mais lenta da economia. Os principais destaques do PIB, então, os serviços tiveram variação positiva de 0,3%, a indústria caiu 0,6%, a agropecuária ficou estável, não variou, 0%. Também tem o consumo das famílias, que teve variação positiva de 0,1%, o consumo do governo, 0,5%, os investimentos, queda de 1,8% e a construção civil, queda de 0,8%. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB avançou 1%. No acumulado em 12 meses, o PIB cresceu 1,4% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Apesar do desempenho ainda frustrante da economia brasileira, o resultado do PIB veio dentro do esperado pelo mercado. Mas esse crescimento de 0,2% veio em linha, mas tem uma revisão para baixo dos números do primeiro trimestre que surpreendeu e sinaliza então que as projeções do mercado para o PIB do ano todo devem ser reduzidas. Inclusive essa redução maior do que está agora, em torno aí de 1% para este ano de 2018. Segundo a atual estimativa, alta aí de 1,7% no PIB do ano, mas ela pode ser revisada com um patamar abaixo dos 1,47% que está sendo esperada pelo mercado, inclusive no último Boletim Focus, que foi divulgado nessa semana, na segunda-feira. Como derrubou muito no primeiro trimestre, diz uma analista, por mais que a economia cresça no terceiro, é esperada uma alta mais forte por causa do contraponto com a greve. É bem razoável que o mercado revise para baixo porque mudou muito a base. Nas contas, então, da analista, se a economia crescer 0,8% no segundo trimestre e 0,5% no quarto trimestre, o avanço no ano fica em torno de 1,2%. O mercado também tem a sua estimativa para o Produto Interno Bruto. A equipe econômica, por exemplo, reduziu para 2,5% a previsão de crescimento do PIB para o próximo ano, que é 2019. A estimativa consta da proposta de orçamento geral da União para o ano que vem, que foi encaminhada para o Congresso Nacional nesta sexta-feira. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa os parâmetros para o orçamento do ano seguinte, o governo previa um crescimento de 3,03% para a economia em 2019. Lembrando que o mercado tem essa previsão de 2,5% do crescimento do PIB para o ano que vem. Olha, o preço médio do óleo diesel nas refinarias da Petrobras em todo o país estão desde hoje 13,03% mais caro. Com o aumento, o preço do diesel passou de R$ 2,0316 para R$ 2,2964, ou seja, de R$ 2,03 para R$ 2,29. O aumento acontece um dia depois que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, anunciou a nova tabela com os preços de referência para a
comercialização do diesel nas diversas regiões do país. E é o primeiro aumento do preço do derivado desde junho, quando, no acordo com os caminhoneiros que estavam em greve, o governo congelou o preço do produto nas refinarias em R$ 2,0316 por litro, viabilizado a partir da subvenção oferecida no âmbito das negociações que levaram ao fim da greve da categoria. E o aumento das estimativas de inflação fez o governo revisar para cima o valor do salário mínimo para o próximo ano. A proposta de orçamento geral da União, que foi enviada hoje ao Congresso Nacional, fixou o salário mínimo para 2019 em R$ 1.006. Esse, então, seria o próximo salário mínimo para o primeiro ano do próximo governo. Vamos ver como é que ficou hoje, então, o índice Bovespa, também durante o mês, que está terminando hoje, o mês de agosto. Após forte queda da Ibovespa e da alta do dólar ontem, o mercado hoje teve um certo dia de alívio. Os investidores estão na expectativa da decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, este julgamento está acontecendo agora, neste momento, começou às 2h30 da tarde. Enquanto isso, teve a atuação do Banco Central e a definição da taxa Petax, que levaram então o dólar a desabar 2%. A Bolsa Brasileira fechou com ganhos hoje de 0,36% a 76.677 pontos. Na semana tem alta de 0,54%, mas no mês de agosto teve queda de 3,21%. Em relação ao dólar, o dólar comercial teve forte queda hoje de 1,78%, cotado a R$ 4,07 na venda, R$ 4,0724. Fechou a semana com recuo de 0,8%, mas no mês de agosto, olha só, o dólar teve ganhos de 8,43%. Vamos então agora ver como é que fica o clima, o tempo para o fim de semana. Começando então aqui com a região sul, né, com o tempo para o fim de semana, eu tenho aqui para sábado, que a imagem mostra ali, né, o sábado com o tempo instável em praticamente toda a região sul. Baixa pressão deixa o dia chuvoso, com temporais no norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste e sul de Santa Catarina e no sul e oeste do Paraná. Dia de chuva também no sul do Rio Grande do Sul, chuva à tarde no norte do Paraná. Períodos de nublado e chuva nas demais áreas, temperatura diminui. Essa é a previsão para sábado. Para domingo, dia 2 de setembro, tempo chuvoso com temporais no centro-norte e leste do Rio Grande do Sul, no centro-oeste e sul de Santa Catarina e no centro-sul e oeste do Paraná. Demais áreas do Rio Grande do Sul tem chuva pela manhã. As outras áreas do sul tem um pouco de sol, períodos de nublado e chuva e faz frio. Para segunda-feira, dia 3, a previsão já é de que o nordeste e leste do Paraná tem um dia de chuva e frio. Sol, temperatura baixa e diminuição de nuvens no noroeste do Paraná e no centro-oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Demais áreas do sul têm ainda muita nebulosidade, períodos de céu nublado e chuva. Vamos agora então ver a previsão para a região centro-oeste. A gente vê o mapa ali na região centro-oeste. Para amanhã, sábado, dia 1º, chuva forte e queda de temperatura no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e no oeste e sul de Mato Grosso, a nebulosidade aumenta e tem previsão de chuva e trovoadas a partir da tarde. Sol forte, calor e baixa umidade nas demais áreas do centro-oeste. Isso para sábado. Para domingo, chuva e temperatura baixa no sul de Mato Grosso do Sul. Sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e chuva nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, no sul e oeste de Mato Grosso. Região de Cuiabá tem céu nublado, chuvisco e queda de temperatura. Nas demais áreas tem um sol forte. E na segunda-feira, então, na região centro-oeste, sol entre muita nebulosidade no centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul, no centro-sul de Goiás e no centro-norte e leste de Mato Grosso. Apesar do céu com muitas nuvens, não tem previsão de chuva. Sol forte nas demais áreas. Temperatura sobe em Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. MML Construtora e Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos finalizar então o nosso Destaque Rural Notícias de hoje com as cotações do dia, último dia de agosto, 31 de agosto. Hoje o farelo de soja em Ponta Grossa, o valor da tonelada R$ 1.370. Mesmo valor em Paranaguá.
do farelo de soja. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 85,00. No Porto, em Paranaguá, R$ 91,50. No Porto, em Rio Grande, R$ 92,00. E em Rondonópolis, R$ 78,50. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 44,00. Em Ponta Grossa, R$ 39,00. Em Rondonópolis, R$ 31,00. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. Em Carazinho, R$ 850,00. Agora o arroz. O arroz em casca em Pelotas, a saca, R$ 44,65. Em Cachoeira do Sul, R$ 45,00. Em Jaraguá, R$ 45,00. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria e em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo em Barretos, arroba R$ 145,00. O boi gordo em Tocantins, arroba R$ 135,00. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 4,65. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,15 o quilo. E o suíno vivo média no Rio Grande do Sul, R$ 2,85 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar o programa sempre ao vivo a partir das 18 horas de segunda a sexta-feira. Também você pode acompanhar o programa gravado nas redes sociais e também através do nosso canal do YouTube. Você também pode colocar aí o seu comentário, né, nas redes sociais. Pode também mandar perguntas, sugestões para o Destaque Rural Notícias através do WhatsApp 549-9116-9140. 549-9116-9140. Mais informações sobre o agronegócio, as matérias que a gente fala aqui também no Destaque Rural Notícias, você pode assistir e ler no site destaquerural.com.br. Um bom final de semana, a gente volta segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.